É comum que o nosso amadurecimento nos traga conceitos de retidão moral e muitas vezes buscando isso nas religiões, no nosso próprio íntimo. Mas tem uma coisa muito grave que muitas vezes nos infelicita a vida, nos resseca a esperança, que é a rigidez. A rigidez que é colocada como uma regra básica de doutrina que o ser humano precisa caminhar e viver. Essa rigidez de que tem que ter tudo certo, tem que ter tudo perfeito o tempo inteiro. É necessário que as coisas sejam certas. E Deus nos deu uma consciência para saber o que é certo e errado e discernir. E quando começamos a seguir os conceitos que Jesus deixou, nós temos uma linha comportamental que nos vai guiar a nossa consciência. Mas essa rigidez muitas vezes nos infelicita. Nós vemos pessoas religiosas que são totalmente ressecadas por dentro, que perdem a vontade de estar até na vida. A gente vê pessoas que vivem com retidão muitas vezes porque precisam se prender nessa rigidez de conceitos estabelecidos por opiniões dos outros, que vão lhes cobrar. Ou então, sua consciência acostumou a ter que seguir. Aí a pessoa religiosa acha que tudo é efêmero e abre mão de tudo porque que tem que ser daquela coisa de estudar o tempo inteiro, de ler o tempo inteiro. A gente tem que seguir o que Jesus ensinou na prática. E não adianta essa rigidez. Tem coisas que são efêmeras, que são necessárias. Você tirar um momento para se divertir, você ter um momento de lazer tranquilo, de ter uma opinião mais aberta das coisas que a vida traz. A rigidez mata, a rigidez religiosa ou moral dentro de uma prisão totalmente ou na letra que está escrito no Evangelho, ou em uma coisa que é imposta por um grupo. Isso tudo nos priva de coisas que precisamos. Não tem nada demais você tirar uma tarde e fazer uma coisa diferente daquilo. Não que você vá pecar, que você vai se enxafurdar numa culpa, num erro. Não tem nada demais. A pessoa, uma tarde, jogar um videogame, ou sair para um cinema, ir em um lugar bacana. Então, lembre-se sempre de buscar o que é certo, mas não se prive de viver. E também não se cobre tanta, você tem que ser forte o tempo inteiro, tem que ser rígido o tempo inteiro. Dê espaço para essa alma viver como todo mundo. Não era isso que Jesus pedia. Jesus tinha uma ternura, e tem, porque está entre nós o tempo inteiro. Então, lembre-se de viver retamente. Você que tem uma doutrina que você precisa estudar dentro dela, um estudo evangélico, um estudo espírita, um estudo católico, tenha isso, mas faça com prazer, faça com leveza. Não se prenda à rigidez de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso vai tirando a alegria de viver. Quando a gente acha que buscar Deus é se privar de tudo. Deus nunca foi essa imagem tão ríspida como muitas vezes o Evangelho propaga. Ele deu a vida, deu a liberdade e deu a capacidade de amar, de ser feliz a cada um. Então, também, quando uma fraqueza te vier, que você sair daquela rota de coisas certas e acabar caindo, falindo, não se prenda à culpa desnecessária. Se estabilize e busque ver onde errou, se perdoe, comece a mudar essa conduta e, se possível, repare o mal que fez. E não se cobre forte demais o tempo inteiro, porque ninguém é
Todos nós temos as nossas falhas, mas precisamos estar com a consciência voltada a combatê-las, mas nunca nos encarcerando a grilhões de autopunição, de autoculpa, porque uma coisa imposta pelo círculo religioso ou pela maneira de viver que as pessoas rotularam em nós e que nós precisamos estar todo dia mostrando para elas: eu sou assim. Não. Seja livre. Seja livre e tenha um compromisso consciencial com Deus, com Jesus, nosso Mestre. Sua consciência precisa dessas verdades vividas, não como uma escravidão. E fica aí essa reflexão. Boa noite.